A graça e paz, amém? Se coloque de pé, por favor. Pega sua Bíblia em suas mãos. Deus é maravilhoso, amém? A nossa família pertence a Ele. Nós estamos aqui neste lugar porque nós somos da família dos céus. E Deus, Ele é maravilhoso, e eu creio que grandes coisas Ele vai permanecer fazendo em nós, porque Ele nos ama, amém? Nosso Deus nos ama e Ele está aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Aliás, versículo 11 ao 13. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, 12 e 13. Que Deus abençoe você na sua casa, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Posso ler? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus. Levante suas mãos ao Senhor. O nosso Deus, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós, Ele está neste lugar. Amém? O nosso Deus já se manifestou como o Deus da eternidade. Ele vinha através de sarça, Ele se mostrava através do vento, através do fogo. Depois Ele se tornou carne, o Verbo se tornou carne, Ele habitou no meio de nós, no meio do povo. Ele veio e pisou nessa terra. Agora Ele está aqui com o seu Espírito Santo em nós, dentro de nós. Que você possa se alegrar que o Deus Todo-Poderoso, Ele habita nos seus filhos, Ele habita naqueles que Ele ama, e nós vamos engrandecê-lo, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor. Oh Espírito Santo, te louvamos, Deus, te exaltamos neste lugar, te agradecemos pela sua entrega. E aqui estamos nós. Eu entrego a ti cada vida que está neste ambiente, Senhor, cada vida que me ouve na live, que o mesmo Espírito que está neste lugar, Senhor, venha alcançar cada coração que ouve a minha voz, Senhor amado, e que não chegue a minha voz, que chegue a voz do teu Espírito Santo, convencendo homens, Senhor amado, transformando corações, transformando mentalidade, Senhor amado, e que cada coração venha se voltar para ti, se voltar em adoração, se voltar em louvor, se voltar em gratidão, Senhor, pois nós somos gratos a ti, Senhor, gratos pelo teu amor genuíno, gratos por tudo que o Senhor já fez por nós. A melhor coisa que o Senhor fez por nós foi se entregar no nosso lugar. Como somos gratos, Pai. Vem, Senhor, mais uma vez se revela, Senhor. Vem, Senhor, inunda este ambiente com tua glória, Senhor. Essa atmosfera, Senhor amado, é para exaltar o Senhor, é para engrandecer o teu nome, pois o Senhor é digno, Senhor. O Senhor sempre será digno por toda a eternidade. Ah, Deus, obrigado por tudo, Senhor amado. Esteja à vontade, nada tem autoridade neste lugar além de ti, Senhor. Eu repreendo todo o mal, toda voz maligna, tudo que possa vir para atrapalhar, Senhor, este culto. Em nome de Jesus, seja neutralizado toda a força do inferno. Que tudo, Senhor amado, neste ambiente venha cooperar para que o Senhor seja engrandecido, pois o Senhor é digno. Dê glórias ao Senhor e palmas a Ele. Exalte o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você saia do seu lugar. Você que já é da casa, cumprimente os seus irmãos. Se você não conhece, se apresente. Diga quem você é. Nós somos filhos do Rei da Eternidade. Dê um abraço aí. Fala, vamos juntos chamar mais dele, porque ele já está aqui. Vamos juntos adorar ao
nome dele. Ele é digno, vem, Senhor. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. E todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, yeah, yeah, diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti. Ah, Senhor, como é bom estar em tua presença, Pai. Tu és maravilhoso. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, yeah, yeah, diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti. Oh, glória! Aleluia! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, o novo som se ouvirá. Tua alegria é forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha. O que? Te louvar, te louvar.
na tua presença para receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá o novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá o novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, o novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero ver. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá o novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá o novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá o novo som de aleluia, aleluia. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Encontre neste lugar corações rendidos em louvor a Ti. Assim como foi lido, Senhor, na Tua palavra, que os 24 anciãos estão ao redor do Seu trono prostrados, declarando: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber a sabedoria, riqueza, poder, honra, glória e louvor. Nessa noite nós queremos, Senhor, declarar que Tu és santo, declarar que Tu és digno de todo louvor e de toda a glória neste lugar. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Que em Ti se foram e os que hão de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos. De domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos.
anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, aquele que é livre, que leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. e o teu povo canta, teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. nós declaramos que o nome dele é, teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, sim, tu és Santo pra sempre. E o teu povo canta, e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. e ele sempre será, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Ele não é só santo, ele é digno de tudo. Ele é digno da nossa entrega nessa noite. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno deste culto. Eu não sei qual foi o propósito que você saiu da sua casa, mas o nosso intuito neste lugar é render a Ele glórias e honras, porque Ele é o dono deste lugar. Este culto é para Ele, este culto é para exaltar e bendizer o nome dEle. Ele sabe das minhas, das suas necessidades. Ele sabe aquilo que eu e você buscamos. Ele sabe o milagre que nós precisamos.
E por isso, irmão, nós precisamos confiar. Enquanto nós descansamos no Senhor, nós seguimos adorando, nós seguimos exaltando e glorificando o nosso Deus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés em adoração. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, se tu és Senhor, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, Senhor. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, és único, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Declare. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Se tu és Senhor, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para
tua é a glória. Então exalte, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Seja exaltado, Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, pois Ele é digno, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tu é a glória. Glorifique e aplauda o Senhor. Graça e paz, irmãos. Que bom estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Cris, esposa do pastor Enéas. Estamos ali na Peniel do Samambaia, né? E, por enquanto, pastores do setor sul, né? Pastores setoriais ali do setor sul. E é um prazer estar aqui com vocês, viu? Ver a igreja tão bonita, um povo tão alegre, ver como vocês estão adorando ao Senhor nessa noite, alegra o nosso coração, ver uma igreja viva, uma igreja que exalta ao Senhor. Eu quero fazer um momento de oferta junto com você e quero te convidar para que você possa estar abrindo a sua Bíblia em Lucas 21. Eu acredito que todos já conheçam sobre essa viúva, né? O coração dessa viúva. A gente, toda vez que fala sobre ela, a gente aprende na classinha. As crianças, com certeza, já aprenderam sobre a oferta da viuvinha na classinha. Tem música que fala sobre essa viuvinha, sobre essa viúva. E essa viúva nos dá uma grande lição, né? Então eu quero ministrar sobre as nossas vidas nesse tempo e nessa noite sobre esse texto que diz assim: estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. E Jesus disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. E aí a gente se pergunta, né? Meu Deus, Jesus estava ali e Jesus está nessa noite aqui nesse lugar, amém, irmãos? Nós cremos assim, Jesus está aqui. E o texto diz que Jesus estava observando aquele momento. Nós sabemos que Jesus está observando a gente desde que a gente saiu da nossa casa. Desde que a gente se dispôs
no nosso coração de sair do culto, de preparar a nossa roupa, né? De passar a nossa roupa, de nos prepararmos para estarmos aqui, não só entregando as nossas ofertas, mas sendo uma oferta para Ele. Acabamos de adorá-lo, acabamos de louvar ao Senhor em unidade, acabamos de cumprimentar os nossos irmãos, estamos aqui como oferta para o Senhor. E a pergunta é: que oferta você está sendo e que oferta você preparou? Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo que não importa para o Senhor quantidade. Não importa para o Senhor se você está dando muito. O que importa é a intenção do seu coração. O que importa é como você está dando, com amor, com alegria. Talvez essa viúva só realmente tivesse aquelas moedinhas e não tinha mais nada na casa dela. Mas havia uma alegria no seu coração. Porque o Senhor diz assim: olha, ela está dando tudo que tem, mas eu tenho certeza que da forma como ela foi entregar, naquele momento, ela tocou o coração de Jesus, porque Jesus disse: ela em sua pobreza está dando tudo que tem, eles estão dando aquilo que sobra. Aquela oferta tocou Jesus. E eu quero que você saiba que Jesus está observando esse momento da oferta. Eu aprendi desde pequena, quando minha mãe começou a me ensinar sobre levar oferta, de preparar, de levar a nota mais bonitinha. Lá a gente separava ou a moeda e eu queria escolher para levar a nota mais bonitinha ou a moeda mais limpinha, né? Porque às vezes tem umas moedas que estão bem sujinhas. Mas a minha mãe me ensinou sobre isso, né? E até hoje eu tenho isso, das notas mais bonitas eu entregar para o Senhor. Muitas vezes a gente vê pessoas que não têm esse cuidado. Pega a nota, amassa a nota. Quem está acostumado a contar as ofertas, muitas vezes a gente olha e fala: meu Deus, qual foi a intenção dessa pessoa? Não importa se é uma nota de R$2, de R$5, se é uma moedinha, mas a intenção do teu coração de dar ao Senhor, isso toca o coração do nosso Deus. Lá na igreja nós temos uma criança, ela tem um grau de autismo pequeno, está fazendo tratamento, mas algo me toca todas as vezes que ela chega na igreja. Ela chega com uma bolsinha. Ela tem que levar uma bolsa para a igreja. E até quando eu saio assim, eu olho uma bolsinha, eu lembro dela, eu lembro da Isis. E aí eu falo para a Inés: vou comprar uma bolsinha para a Isis, para ser diferente, né? E dou a bolsinha para ela, ela vai toda feliz. Mas sabe por que ela quer levar todos os cultos a bolsinha para a igreja? Porque lá dentro da bolsinha ela coloca a oferta dela. E ela quer levar lá na frente. Ela não quer fazer pix não junto com o pai, não serve. Ela quer levar a sua ofertinha, todos os cultos lá na frente. E eu já vi os pais às vezes desesperados, porque naquele dia esqueceram a oferta da Isis. E aí ele fala: pastor, o que eu faço? A mãe já foi trocar dinheiro na farmácia, já fizeram um monte, já pediram dinheiro emprestado. Porque ela precisa dar a oferta dela. Porque se ela não der, ela sai frustrada do culto. Que nós possamos ter esse coração, amém, irmãos? Nessa noite, assim como a Isis, que é tão pequenininha, mas ela se importa de não ir para a casa do Senhor com as mãos vazias. E eu quero orar por você que vai ofertar nessa noite, que veio preparado, que separou a tua oferta, de repente lá na sua casa, preparou uma melhor notinha, viu se ela está bonitinha, pega ela aí nas suas mãos, vamos ficar em pé. Faça a sua oferta em espécie. Pastor, agora eu estou acostumada a fazer pelo Pix. Não tem problema. O Pix está aqui. Faça o seu Pix também de todo o seu coração, porque o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós queremos consagrar todas essas ofertas que serão depositadas hoje, Senhor, no teu reino, Pai.
Ó Deus, o Senhor está nos observando. E que, Senhor, nós venhamos agradar o Senhor com as nossas ofertas. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, ó Pai. Ó Deus, e multiplique a semente, Deus, que eles vão depositar na Tua casa, no Teu reino nessa noite. Senhor, profetizamos portas de emprego abertas. Senhor, profetizamos, Senhor, ó Deus, promoções no trabalho. Os irmãos que estão, Senhor, orando, buscando ao Senhor sobre, ó Deus, financeiro, Senhor, sobre, Senhor, ó Deus, milagres financeiros. Que o Senhor abençoe o Teu povo, ó Pai. Nós, Senhor, temos gratidão no nosso coração e queremos nessa noite glorificar ao Senhor com as nossas ofertas. Que o Senhor se agrade delas. Que o Senhor aí onde está nos observando, ó Deus, possa dizer: eles estão ofertando com amor e com alegria, e isso tem me agradado. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Traga a sua oferta para o Senhor. Inundando meu ser, vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Boa noite, irmão. Pode se assentar. Glória a Deus por isso. Muito bom, glória a Deus. Chama as crianças, vamos orar por elas. Em nome de Jesus. Crianças, teu tempo com Deus, o tempo delas com o Senhor, receber a palavra do Senhor. Pedro, toma conta hoje, tá? Combinado? Estenda as suas mãos, irmãos, vamos abençoar os pequenos. Senhor Deus poderoso e eterno, apresentamos essas crianças. Elas vão receber uma palavra do Senhor. Traz cura, restauração, e elas venham lembrar, cada vez mais que elas venham crescer, lembrar da Tua santa palavra, Senhor. Dê graças para elas, bondade, proteja a saúde emocional, física e espiritual, em nome de Jesus. Abençoe a professora que vai estar ministrando seus corações, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos lá, crianças. Glória a Deus. Já quero estar chamando o pregador desta noite, pastor Alex. Glória a Deus. Eu não sei se eu falo ou se ele vai falar tudo, né? Um grande amigo meu, esse daí ele me aturou muito, né? E me aguentou muito. Eu não sei se vai falar aí, fica à vontade para ele falar tudo. Fala tudo, só não entrega tudo. Entrega um pouquinho só nas suas aventuras, tal. Grande amigo meu, gente, pastor Alex, pastora Nina, sua família, né? Eu falei para os irmãos ontem à noite que a pastora Nina foi se encontrar depois de crente. A gente brincava na vala, né? Na lama. Quando era criança, no bairro que eu nasci, a creche que eu estudava, gente, se tornou a Peniel depois, lá no bairro chama Jockey Club. E se encontramos, e o pastor Alex em missões me aturou lá no Peru. Estive com ele lá, ele cuidou de nós lá, ele vai estar ministrando essa palavra em nome de... Vamos agradecer pela vida dele, gente. Senhor soberano, obrigado pela vida do teu filho. Como ferramenta nas tuas mãos, ele vai ser usado com poder e glória. Tudo o que tu colocaste no coração dele para ministrar ao teu povo, aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida, graça e paz. Que bom poder estar nesse lugar, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Estamos aqui com os meus pastores, nossos pastores do setor. Minha família também nos acompanha nessa missão. Ali está minha esposa. Estamos casados há 14 anos, né? Esse mês de maio é um mês de celebração nossa. Por enquanto Deus nos deu 3 filhos, 2 peruanos que nasceram no Peru
e uma brasileirinha que nasceu aqui em Santos. Os dois já entraram, estamos aí caminhando, estamos pastoreando ali na cidade de Peruíbe, né? Estivemos pastoreando no Peru por quase 15 anos, e depois de 15 anos voltamos, ficamos 1 ano e meio ali na sede, depois 9 meses lá na Peniel Zona Leste. Eu lembro que o pastor Márcio foi pregar lá, levou acho que algum irmão daqui também para pregar lá na Zona Leste, e agora estamos ali em Peruíbe. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo. Vou estar lendo alguns textos. O pastor Márcio falou que somos amigos, e é uma grande verdade, somos amigos há muitos anos, né? Em 2006, quando eu fui para o centro de treinamento Peniel, ele estava lá, era líder na época, liderou, foi meu líder lá, e depois eu fui para o Peru e ele chegou lá no Peru e moramos juntos. Ele morou na casa que nós estávamos, moramos juntos quase 6 meses. E eu lembro de 2 coisas que marcou a nossa vida. Uma delas foi quando a nossa igreja que ele pastoreava lá em São Juan de Lurigancho estava em um salão, e esse salão não era o salão dos nossos sonhos. Nós, como pastores, sempre, como o pastor Ané esteve falando aqui de manhã, sempre pensamos em crescimento, sempre pensamos em melhoria, sempre pensamos em coisas melhores para a igreja, para que a igreja possa crescer. E andando lá na cidade, na mesma avenida, ele viu um salão novo. A senhora ainda não tinha nem terminado de construir, mas era um salão novo, de esquina, grande. E ele foi e fez contato, e a senhora nos falou o preço. Era um valor que para a gente não estava dentro da nossa realidade, mas com muita fé, somando ali, juntando aqui, tirando de onde não tinha, nós conseguimos alugar aquele salão com 1 mês de antecedência. Fizemos contrato, e foi um salão que foi bênção para a igreja naquele lugar. Passos de fé, às vezes você toma com muita fé, muita coragem, e crendo no que Deus vai fazer, porque nós não tínhamos nem para pagar onde ele estava, mas como na época éramos 2 igrejas, juntou a igreja que eu estava, juntou a igreja que ele estava, e graças a Deus conseguimos alugar aquele salão, e foi bênção para a igreja por alguns anos ali naquele lugar. E uma outra história para terminar e entrar na área da palavra, foi quando eles ganharam a filha deles, a Radassa, nasceu ali no Peru. Nós pudemos estar juntos, né? E ele me concedeu o privilégio de poder estar apresentando sua filha ao Senhor, né? Então somos amigos, companheiros, e caminhamos aí no ministério há algum tempo. Queridos, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Marcos, capítulo 5. Nós estamos aí falando sobre família. Eu queria essa noite continuar falando sobre família também, falando do poder da palavra de Deus, do poder do Evangelho. Às vezes nós não damos muito crédito, ou às vezes nós não imaginamos o poder da semente, o poder da palavra de Deus, quando ela entra em um coração, e quando esse coração é uma terra fértil, e quando essa semente traz um impacto e traz uma mudança no coração da pessoa. Nós cremos no que nós estamos fazendo nesse lugar, nós cremos na palavra que nós pregamos nesse lugar, nós cremos no poder de Deus, nós cremos que para o Senhor não há nada impossível, e nós cremos no poder da transformação. Não há impossíveis para Deus, e não há corações duros, não há corações rebeldes, não há pessoas, não há histórias, não há cenários, não há ambiente, não há família, não há pessoas a quem Deus não possa transformar. Não há pessoas a quem o poder de Deus não possa transformar. Às vezes nós olhamos
e pensamos que para essa família é impossível, ou pensamos que para essa pessoa é impossível, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o poder de Deus, ele transforma corações. Em Marcos capítulo 5 nós temos uma história, começa dizendo assim, o versículo 1, vou ler o versículo 1, depois outros versículos. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. A Bíblia vai falar em Gadarenos, vai falar em Gerazenos, vai falar, era a mesma região. Você pode tomar seu assento, a Bíblia vai falar que era a mesma região, que os discípulos do Senhor atravessaram esse mar, o mar da Galileia, e chegaram nessa região, a região dos Gadarenos. É interessante porque antes de chegar a essa região, antes de atravessar a Galileia, nós temos no capítulo 4 a grande tempestade. E na grande tempestade, Jesus acalma a tempestade. Jesus estava em um tempo de ensinar, estava em um tempo com seus discípulos contando algumas parábolas. E a parábola do semeador falava do poder da semente, do poder da palavra de Deus. E Jesus chama os seus discípulos, e um outro barco foi junto com ele. Atravessaram a região da Galileia, o mar da Galileia, e nessa travessia, Jesus por um momento estava descansando. Estava descansando porque ele era Deus e porque ele também era homem. Ele tinha a sua parte humana, 100% Deus, 100% homem. E ele vinha de um dia de curar, vinha de um dia de ensinar, vinha de um dia onde era grande a necessidade das pessoas e não tinha tempo para descansar. Jesus tinha curado um homem de uma enfermidade e a multidão não o deixava, a tal ponto que a família de Jesus foi atrás de Jesus porque pensou que por um momento Jesus estava perdendo o juízo, porque ele não tinha tempo para descansar, não tinha tempo para parar. Os religiosos da época, quando viram Jesus fazer os milagres de expulsar demônios e curar enfermos, chegaram ao absurdo de dizer que Jesus estava fazendo aqueles milagres pelo poder de Belzebu. E aí Jesus então começa a contar parábolas, e conta a parábola do semeador, a parábola onde um semeador sai e encontra aquela semente que cai à beira do caminho. A palavra é semeada, logo ouvem, Satanás vem e retira a palavra que foi semeada. Outra semente foi lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra, logo recebem com alegria e permanecem por pouco tempo. Quando surge tribulação, perseguição por causa da palavra, logo o abandonam. Depois a outra caiu em meio aos espinhos. Essa eles ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita, 30, 60 e até 100 por um. Jesus fala de 4 tipos de terra. 75% dessa semente caiu em corações que não iam dar nenhum resultado. Mas Jesus está incentivando aos seus discípulos a que continuassem a plantar, continuassem a colocar a semente, continuassem a proclamar a palavra do Senhor. Estava explicando que haveriam corações onde a palavra não iria encontrar um coração frutífero. Haveriam corações onde eles iriam ouvir, iriam ter alegria, mas não iria produzir. O fato de 75% dessa semente não produzir não significa que os discípulos deveriam desistir. Porque um 25%, um coração que encontrou terra fértil, ela iria produzir 30, 60 e 100 por um. Isso significa que hoje nós não temos o poder de selecionar a quem iremos proclamar ou não. Nós não temos o poder de acreditar ou tentar ver ou tentar fazer o nosso julgamento de que aquela pessoa vai ser transformada ou não.
Não, porque nós não sabemos. O coração que recebe a palavra do Senhor, muitas vezes, quando é um coração fértil, quando a palavra encontra lugar, quando a pessoa recebe, a pessoa obedece, a pessoa entende o impacto da palavra de Deus no coração dessa pessoa vai ser um impacto violento e vai trazer transformação ao 30, 60, 100 por 1. Muitas coisas vão acontecer no coração dessa pessoa, e é por isso que você está nesse lugar, porque você ouviu a palavra do Senhor, a palavra do Senhor entrou no seu coração, e você quer caminhar em obediência a essa palavra, você quer dar ouvidos àquilo que Deus tem para você, e você não faz parte do terreno pedregoso, você não faz parte dos espinhos, você não faz parte da que caiu no meio do caminho, você faz parte da que caiu em terra fértil, e essa palavra vai crescer no seu coração, e essa palavra vai transformar você, a sua vida, a sua casa, a sua família, e vai começar a dar frutos que você não consegue imaginar o que Deus vai fazer na sua vida, e o que Deus vai fazer através de você. Queridos, a palavra do Senhor, ela entra no nosso coração e ela transforma você. Ela transforma você. Não há impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer no seu coração. Não há nada que Deus não possa transformar. Não há história que Deus não possa mudar. Não há tradição negativa que vem dos seus pais, avós, tataravós e da sua genealogia que Deus não possa transformar. Não há nenhuma carga negativa, não há nenhum espírito imundo, não há nada que possa castigar você, aprisionar você, deixar você encurralado, deixar você preso. Quando a palavra de Deus ela encontra essa terra fértil no seu coração, quando você começa a obedecer a palavra do Senhor, você vai perceber o que Deus vai fazer no teu coração. Você vai perceber o que Deus vai fazer na tua casa. Você começa a perceber a transformação. Você começa a perceber o que Deus faz. E como que mostrando aos seus discípulos, Jesus fala da parábola da candeia. Ninguém que traz uma candeia para ser colocada deixa uma vasilha debaixo da cama, não se coloca num lugar apropriado. Essa palavra tem que ser proclamada. Essa palavra não é para ficar escondida. Essa palavra precisa ser luz. Essa palavra precisa ser pregada. Essa palavra não pode estar em lugar escondido, não pode estar oculto. Você precisa ouvir, você precisa receber, você precisa proclamar, você precisa viver, porque essa palavra ela é poderosa. A parábola da semente, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, dormindo ou acordado, a semente germina, cresce. Embora ele não saiba, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga. Então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O reino de Deus, uma vez que ele é semeado, ainda que você dormir não acordado, ainda que você não saiba como, ele vai crescer. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é: não desanimem. Eu vou para a cruz. Jesus já em algum outro momento começava a dizer aos seus discípulos que o seu tempo era chegado. Não significa que o reino iria terminar. Vocês vão continuar proclamando essa palavra. O grão de mostarda, o reino de Deus pode ser comparado a um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. Uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Um grão de mostarda é pequenininho, mas uma vez que ele é plantado, ele cresce e se torna uma árvore de mais de 3, 4 metros de altura. E as aves do céu encontram lugar nessa árvore. Sabe o que isso significa? Que a palavra do Senhor, ela é ser semeada,
ela produz efeito e cresce, e você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Você vai ser bênção na vida de outras pessoas. E vem a grande tempestade. E Jesus com seus discípulos na grande tempestade. E a grande tempestade, Jesus vai à terra dos Gadarenos. E a terra dos Gadarenos era uma terra de gentios. Era uma terra de pessoas que não adoravam ao Senhor. Era uma terra de pessoas que não conheciam a Deus. Mas Jesus tinha um propósito. Jesus queria mostrar na prática aos seus discípulos o poder da semente. Jesus queria mostrar aos seus discípulos que ainda que os religiosos, ainda que os fariseus, ainda que os mestres da lei estavam recebendo a palavra, mas não estavam dando crédito à palavra do Senhor, ela tinha tanto poder que mesmo que chegasse à terra dos gentios, mesmo que chegasse do outro lado, iria surtir o efeito que a palavra ela produz. E Jesus ele não poupou esforços em pegar a sua comitiva, pegar os seus discípulos e atravessar o mar, esse rio, atravessar essa região. Um outro barco foi junto também, e eles chegaram nesse lugar. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros. Mateus vai dizer que eram 2 endemoniados. Lucas e Marcos vai se restringir a contar a história de um deles. Vamos com o que Marcos diz. Um homem com espírito imundo via dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés, mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que os espíritos imundos, os demônios que estavam na vida desse homem, perturbava esse homem a tal ponto que dava para ele uma força que não era natural, e ninguém conseguia acorrentá-lo, ninguém conseguia amarrá-lo. O texto de Mateus vai dizer que as pessoas tinham medo de passar por aquele lugar. Nós estamos falando da terra dos Gadarenos, uma região gentil, uma região que adorava outros deuses, uma região que tinha outros altares, uma região que não conhecia Deus. E alguém dessa região estava possesso, estava possuído, estava endemoniado, e ele era alguém que representava perigo para aquela sociedade. E mais do que representar perigo para aquela sociedade, ele era alguém que estava sofrendo. Isso mostra para nós que o inferno, ele não vem brincar. O inferno, ele vem matar, ele vem destruir, e ele vem causar desgraça na vida das pessoas. Isso mostra para nós que o diabo ele não está de brincadeira. Isso mostra para nós que a missão do diabo é causar destruição. A missão do diabo é entrar nas famílias e causar destruição, fazer o homem que foi criado à imagem do Senhor, o homem que foi criado para glorificar ao Senhor, esse mesmo homem que foi chamado para representar, para mostrar a glória de Deus, para ser templo do Espírito Santo. O diabo quer destruir a glória de Deus. E é por isso que o diabo não para. É por isso que o diabo trabalha para destruir a tua vida. É por isso que o diabo trabalha para acabar com a tua família. Mas nós cremos em um Deus que tem o poder de libertar. Nós cremos em um Deus que tem o poder de fazer milagres. E esse homem vivia nos sepulcros. Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés, mãos. Ele arrebentava correntes, quebrava ferros. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre sepulcros e nas colinas. Era alguém que estava sofrendo, era alguém que não tinha vida, era alguém que estava se machucando no seu próprio corpo, era alguém que pegava as pedras para se cortar, era alguém que não tinha vida, era alguém que estava sofrendo, era alguém... O texto de Lucas, eu gosto do que Lucas vai registrar,
porque Lucas diz assim: fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Isso mostra a sua degradação, isso mostra a sua vergonha, isso mostra o fundo do poço, isso mostra a tragédia, o caos que o diabo conseguiu fazer na vida dele. E o texto diz: nem vivia em casa alguma. Era alguém que estava com a sua família destruída. Era alguém que a sua família tinha medo. Era alguém que a sua família não tinha orgulho. Era alguém que a sua família não tinha honra. Era alguém que a sua família não tinha o prazer de recebê-lo. Muito pelo contrário, sua família provavelmente já o tinha abandonado. Sua família já não queria saber dele faz tempo. E se entende, porque era alguém que causava destruição para ele, causava destruição para o próximo, causava destruição para sua família, e já não conseguia mais viver em casa, já não conseguia mais viver em família. Era alguém que tinha perdido a sua família, porque por alguma razão que a Bíblia não mostra, o diabo conseguiu fazer a festa na casa dele. O que eu e você temos que ver com tudo isso? Eu e você temos que ver com tudo isso que a tática do inimigo, ela não mudou. Ele continua querendo destruir as famílias. Ele continua querendo nos tirar de casa, no sentido não somente física, mas no sentido de tirar-nos de um ambiente sociável, tirar-nos de um ambiente de proteção, de um ambiente de segurança, e destruir a nossa família. Quantos pais de família não perdem tudo? Quantos homens são destruídos por causa de vícios? Quantas pessoas que lutaram, conquistaram, conseguiram coisas, foram bem-sucedidas, mas por causa de vícios malditos, perdem tudo, perdem emprego, perdem empresa, perdem dinheiro, e muito mais do que emprego, empresa, dinheiro, perdem a sua dignidade. Esse homem perdeu a sua dignidade, e ao perder a sua dignidade, ele não habitava em casa já fazia tempo. Já não estava em sua casa fazia muito tempo. O diabo, ele procura brechas. O diabo, ele procura oportunidades para entrar na vida das pessoas, seja ela por meio do vício, seja ela por meio da bebida, seja ela por portas de imoralidades sexuais, seja ela por portas da idolatria. As pessoas, elas entram por caminhos da idolatria, adoram deuses falsos, se prostram diante de deuses falsos e trazem maldição para a sua vida. As pessoas gastam aquilo que Deus deu para elas em coisas que não glorificam ao Senhor, e muitas vezes jogam a culpa ou jogam buscando vitimizar-se, porque de repente meu pai foi assim, porque meu avô foi assim, e agora eu estou somente seguindo aquilo que foi passado, ou porque por alguma razão viveu algum trauma familiar e não encontrou restauração em Deus, e vive com esse buraco dentro de si, vive com essa ferida na sua alma, vive com esse ressentimento, vive com essa mágoa, vive com essa coisa que o diabo usou para castigar, para maltratar, e não foi curado em Deus, não foi restaurado em Deus, e hoje isso está sendo uma porta aberta para destruir a família que Deus quer abençoar. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros, cavernas. Sepulcros não é lugar de vida, sepulcro é lugar de morto. Aquele homem estava sendo um morto em vida, estava sendo como que alguém que não tinha
mais vida. Queridos, Deus, Ele tem o poder de restaurar. Deus, Ele tem o poder de restaurar. Que a tua família não seja destruída por nenhum demônio, por nenhum diabo, por nenhuma porta aberta que ele encontre para trazer destruição na tua vida. Na vida desse homem dos Gadarenos ele encontrou. Na vida desse homem ele encontrou e veio com violência. Na vida desse homem ele encontrou e fez esse homem passar vergonha. Fez esse homem ser humilhado. Quantas coisas hoje o diabo não usa para fazer-nos passar vergonha. Quantas coisas o diabo não usa para fazer você ser humilhado. O pecado é uma porta aberta que quando não confessamos pecado, quando não nos arrependemos, a nossa vida, ela é destruída. Queridos, o pecado não é uma brincadeira, o pecado não é algo que eu tenho o poder de dominar, não é algo que eu decido em quanto tempo eu vou estar e quanto tempo eu vou sair. A Bíblia fala que o dia do arrependimento é hoje. A Bíblia nos ensina que o nosso coração precisa ser quebrantado, e uma vez que o nosso coração não é quebrantado, nós começamos a andar em rebeldia, nós começamos a andar em rebelião contra o Senhor, e uma vez que nós começamos a andar em rebelião contra o Senhor, nosso coração começa a ficar endurecido, duro, e uma vez que o nosso coração começa a ficar duro, nós perdemos a sensibilidade para aquilo que Deus tem para nós, e uma vez que nós perdemos a sensibilidade do que Deus tem para nós, nós viramos alvo fácil do que o diabo quer fazer e destruir a nossa casa, e às vezes nós pensamos que vai começar de uma grande tragédia para vir na destruição, e não percebemos que começam com coisas pequenas, começa com falta de reverência, começa com falta de temor, começa com pequenas brechas, começa com falta de obediência ao Senhor, começa com desprezar aquilo que Deus chama santo, começa a desprezar aquilo que Deus nos chama a honrar, e nós começamos e nos tornamos insensíveis à voz do Senhor, e nos acostumamos a viver como pessoas insensíveis à voz de Deus, e quando Deus fala, já não incomoda mais o nosso coração, e quando Deus fala, nós não conseguimos mais perceber o que Deus, Ele tem para as nossas vidas, porque nós permitimos por uma pequena brecha que o inimigo pudesse destruir a nossa casa. Quantos casamentos estão sendo destruídos por pequenos problemas de comunicação, que pequenos problemas de comunicação gera em corações ressentimento, gera mágoa, e essa mágoa ela vai crescendo até que chega em um tempo que vai se apagando o amor, que vai se apagando a paixão, que vai se perdendo a admiração, e vai se apagando tudo isso, e quando a pessoa percebe, ela está dentro de um casamento, mas ela já não consegue valorizar mais o que Deus valoriza, com a lealdade, com a honra, e a pessoa começa a perder a honra, começa a perder o valor, começa a perder tudo isso, e começa a dar brechas, e quando a pessoa ela percebe, ela está envolvida, seja emocionalmente, seja sentimentalmente, ou seja fisicamente, ela já está envolvida com outra pessoa, e quando vai perceber, esse casamento começa a ser destruído, e essa família é destruída, e muitas vezes um coração duro não consegue perceber isso, e muitas vezes um coração duro não consegue perdoar, porque permitiu que pequenas coisas começassem a destruir um casamento. E aí nós vemos divórcios.
E aí nós vemos famílias destruídas, e aí um sai de casa, e aí um perde a dignidade, e aí se entrega ao vício, se entrega a outras coisas, se entrega à perdição, e uma família foi destruída. Quantos pais, quantas mães perdem a bênção de educar, a bênção de criar no temor do Senhor os seus filhos, porque permitiu que de repente pequenas coisas afastassem o coração dessa criança do Senhor, porque essa mãe ou esse pai não viveu de tal maneira que amasse a Deus com todo o seu coração, a que pudesse inspirar essas crianças a amar ao Senhor também, porque esse pai ou essa mãe começou a viver uma religiosidade de somente frequentar, de somente assistir ou de somente participar, e religiosidade não transforma coração, religiosidade não muda coração, religiosidade não inspira o coração de ninguém a amar a Deus com toda a sua alma e com todas as suas forças. E aí o inimigo usa várias táticas, várias ferramentas, coisas atrativas para ganhar o coração dessa criança, desse adolescente, desse jovem, e ele passa a ser um dor de cabeça dentro dessa casa. E aí esse pai, que antes era um pai presente, já há muito tempo não vive dentro da sua casa. Essa mãe, que era uma mãe presente, já há muito tempo não vive dentro dessa casa. Essa criança que foi apresentada na igreja, que foi batizada, que cresceu na igreja, que dançava no ministério infantil, passa a não estar mais vivendo dentro dessa casa, passa a viver em sepulcros, passa a ter vida, porque Deus deu o ar de vida, mas espiritualmente está morta, mas já não tem mais vida social, já não tem mais vida em casa, já não tem mais vida familiar, já não tem mais vida de igreja. É alguém que passa andando para lá e para cá, e perde o domínio, perde o controle, e passa a viver em vergonha, porque deixou de estar dentro daquilo que Deus tinha para essa pessoa, ou para a vida desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse adolescente. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Jesus, na tempestade, mostra o seu poder sobre a natureza. Jesus, curando enfermos, mostra o seu poder sobre a enfermidade. Jesus, expulsando demônios, mostra o seu poder sobre os demônios. E os demônios aqui reconhecem o poder de Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Nós temos um texto em Apocalipse que diz que, Apocalipse capítulo 20, que os demônios serão lançados no abismo e serão atormentados. E o espírito imundo aqui não queria que esse momento já tivesse chegado, não queria que Jesus o lançasse ao abismo. O texto de Lucas vai dizer que os demônios não queriam que Jesus o lançasse, esses demônios, ao abismo, que Jesus não os condenasse, que o tempo da sua condenação não era para agora. Por isso que esses demônios clamam para que de alguma maneira Jesus não os atormente. Isso nos mostra que ainda que esses espíritos imundos têm o poder de trazer desgraça na vida deste homem, eles se submetem a Jesus. Isso mostra que Jesus é Senhor, isso mostra que Jesus é Deus, isso mostra que aquela semente do grão de mostarda, quando cai na terra, ela germina, tem o poder de crescer 3, 4 metros, e quem se aproxima ainda é abençoado. Isso mostra que a semente, quando ela é lançada, ainda que você esteja dormindo, ela cresce, germina e dá frutos. Isso mostra
mostra que o coração, quando é o coração que recebe a palavra do Senhor, ele vai trazer frutos ao 30, 60 e ao 100 por um. Isso mostra que Jesus é Senhor. Isso mostra que Jesus é poderoso. Isso mostra que Deus tem o poder de fazer milagres. Isso mostra que não há nenhum possesso, nenhum endemoniado, não há ninguém que esteja vivendo escravizado pelo diabo que Deus não possa transformar. Não há ninguém que esteja vivendo debaixo disso tudo que o poder de Deus não possa transformar, porque o diabo se submete ao poder do nosso Senhor. O diabo se submete ao poder do nosso Senhor. Não tenha medo, não tenha medo. Você não está condenado a repetir a história de desgraça que alguém viveu na sua família. Você não está condenado a viver a mesma tragédia que alguém viveu lá atrás. Se o diabo colocou isso na tua cabeça, que porque lá atrás alguém foi violento dentro de casa, você vai continuar sendo violento, isso é mentira. Se o diabo colocou na tua cabeça que lá atrás, porque alguém na sua família foi infiel, que você vai ser infiel, isso é mentira, porque você não está condenado a viver debaixo da escravidão. Você não está condenado a viver debaixo daquilo que o diabo tem para destruir as pessoas, porque Deus, Ele tem uma nova história para você. Deus, Ele tem uma nova história para você, de restauração, de cura, de fidelidade, de lealdade, de honra, de mulher de honra, de homem de honra, de pai honroso, de mãe honrosa. Deus tem uma história de vida para você. Deus tem uma história de poder na sua vida. E uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. Os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Quando Jesus pergunta quem é que estava ali, fala legião. Uma legião dos romanos era considerado um grupo de soldados de 3 a 4 ou 5 mil soldados que tinham o poder de entrar em um território e invadir esse território. E ao invadir esse território, causar uma grande destruição para subjugar esse povo. E era aquilo que essa legião estava fazendo na vida desse homem. Os que cuidavam a manada de porcos atirou-se precipício abaixo. Os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Aquela era uma terra de gentios, aquela era uma terra que adoravam outros deuses, e aquela era uma terra que criavam porcos. Para o judeu isso era algo imundo, por ser uma terra de gentio, por ter outros deuses e por ter a criação de porcos. Para os judeus isso era considerado totalmente imundo. Isso mostra também que o que estava na vida daquele homem não era nada de ordem tão somente psíquica ou de ordem tão somente que a ciência pudesse tratar, porque ao esses demônios entrarem nesses quase 2.000 porcos e eles ficarem loucos, perderem o controle e lançar-se precipício abaixo, isso mostra a violência que aquele homem estava sofrendo. Isso mostra que se um homem estava sofrendo por estar possesso por quase 2.000 demônios, aqueles porcos não suportaram e lançaram-se precipício abaixo. Se nós queremos fazer uma comparação, isso mostra o quanto aquele homem estava sofrendo.
E de repente você pode perguntar por que que Jesus permitiu os demônios não queriam sair daquela região. Os demônios estavam de uma certa maneira acostumados àquela região. Os demônios de uma certa maneira queriam ficar ali, não queriam sair daquela região. E Deus, na sua soberania, Deus no seu senhorio, sendo Deus, permite que esses demônios tomem o corpo daqueles porcos e eles se jogam precipício abaixo. E sabe o que acontece? Os que cuidavam os porcos fugiram, contaram esses fatos na cidade e nos campos. Por causa daquilo, os que cuidavam os porcos, de alguma maneira, indiretamente, foram testemunhas do que Deus fez na vida daquele possesso. Contaram nos povos, contaram na cidade. E foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Olha como esse homem está: assentado, vestido e em perfeito juízo. Esse homem, Lucas ou Mateus vai dizer que ele estava prostrado aos pés de Jesus. Esse homem, de ninguém conseguir dominá-lo nem com correntes, nem com nada, está assentado aos pés de Jesus. Está assentado aos pés de Jesus. Esse homem de andar nu e destruindo tudo, agora ele está vestido. Esse homem de não ter nenhum controle sobre si mesmo, agora ele está em juízo perfeito. Quem faz essa transformação, senão o poder de Deus? E tanto foi o poder de Deus que aqueles homens ficaram com medo. Como assim? Nós não conseguimos segurar, não há força que consiga segurar. E aparece Jesus, e esse homem que estava totalmente destruído, agora está prostrado aos pés de Jesus. Esse homem está prostrado aos pés de Jesus. E os que estavam presentes contaram ao povo que aconteceu ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Olha, os demônios pediram para sair daquele lugar, Jesus não deu permissão. Agora essa gente da região de Gadara pede para que Jesus saia do território deles. O que de repente eles estão mostrando é que de alguma maneira aquele homem violento, aquele homem que causava destruição, de alguma maneira, ainda que incomodava, eles preferem aquele incômodo, preferem aquela mesma situação, ao invés de ver a vida desse homem transformado. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que as pessoas se incomodam com o que Jesus faz. As pessoas preferem ver as pessoas sendo destruídas, as pessoas não querem viver uma mudança. De alguma maneira elas se acostumam com a desgraça que o diabo faz e acha comum o que o diabo faz e acha normal a destruição que o diabo traz. E aceitam a destruição que viveu na vida de um, do outro e assim por diante. E não querem saber de mudança. Preferem que aquele endemoniado continuasse endemoniado, mas não preferem que Jesus continue no meio deles. De repente, por causa de um valor financeiro, de repente esses 2.000 porcos para os donos daquela cidade poderiam custar todo o seu investimento. De repente outros que criavam porcos estavam preocupados. Vai que essa moda pega, Jesus começa a expulsar os demônios daqui e nós perdemos a nossa manada, nós perdemos a nossa economia. Preferiram o material do que ver a vida de alguém transformada pelo poder do Senhor. Quanto vale uma vida para o Senhor? O texto diz que Jesus só fez esse milagre porque, como expulsaram Jesus, Jesus tomou o barco e voltou para o lugar que ele estava.
Jesus não se preocupou em entrar no barco com os seus discípulos. Jesus não se preocupou no investimento que ele teve que fazer por essa travessia. Jesus não se preocupou no investimento que os outros discípulos, outro barco, teve que fazer ao acompanhar Jesus nessa travessia. Mesmo na sua soberania, ele sabendo que só iria expulsar demônios de 2 gadarenos, de pessoas que a sociedade não dava nada por elas. Quanto nós cremos que vale uma vida para Deus, quanto nós cremos que vale o nosso esforço para que alguém seja transformado, quanto nós cremos que vale o nosso sacrifício para que alguém conheça a palavra do Senhor e seja transformada. Será que nós medimos esforços? Será que nós calculamos centavos? Será que nós calculamos se vale a pena ir até aquele lugar? Será que nós calculamos se vale a pena convidar aquela pessoa? Será que nós calculamos se vale a pena ir buscar? Será que nós calculamos se vale a pena dar carona? Será que nós calculamos se o gasto com a gasolina vale a pena se Jesus pegar essa pessoa e transformar? Será que nós calculamos que para que aquela pessoa conheça Jesus, eu vou precisar perder o meu dia de descanso? Será que o meu dia de descanso é mais importante para mim? Será que o que eu preciso fazer naquele dia eu não posso trocar para que alguma pessoa possa ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus por meio da minha vida? Será que como igreja nós estamos calculando? Será que como igreja nós estamos pensando como esse povo da região de Gadara e preferimos que Jesus não entre na casa de ninguém? Preferimos que Jesus não transforme o coração de ninguém. Preferimos que nada mude na vida de ninguém. Preferimos que as coisas continuem do mesmo jeito. Ou será que na nossa cabeça nós entendemos que aquela pessoa está vivendo com isso porque está sofrendo a consequência do seu pecado? Ou que aquela pessoa, esse endemoniado de Gadara, está vivendo com tudo isso porque em algum momento ele foi rebelde? Porque ele foi rebelde, ele não merece a graça de Deus na sua vida para ser transformado. Será que nós julgamos assim? Será que nós selecionamos as pessoas que nós cremos que são merecedoras da graça e do favor de Deus? E porque nós cremos em quem são os merecedores da graça e do favor de Deus, nós não fazemos nada a respeito para que isso possa ser mudado. Jesus estava entrando no barco e o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Os demônios pediram para sair da região de Gadara. Jesus não deixou. O povo da região de Gadara pede para Jesus sair e Jesus está se retirando. Porque se o povo não quer Jesus naquele lugar, o que ele vai fazer? Se o povo não quer que a palavra surja efeito ali, o que ele vai fazer? E agora o endemoniado quer ir com Jesus. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa. Ele tinha casa, embora endemoniado não vivia na sua casa já faz tempo, mas ele tinha casa. Vá para casa, vá para a sua família, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você. E como teve misericórdia de você. Misericórdia desse gadareno. Vá para sua casa, vá para sua família e fale para eles o que Jesus fez em você. Fale para eles o quanto Jesus teve misericórdia da sua vida. Sabe o que aquele homem fez? Versículo 20. Aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, 10 cidades, o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Aquele homem que ninguém dava um centavo por ele, foi para sua casa, foi para a cidade e começou a anunciar, e todos ficavam admirados. Ele anunciou Decápolis, 10 cidades. Jesus não pôde estar ali, mas aquele homem pôde estar ali. Lembra da semente que ela dá o 30, 60 ou 100 por um?
Ninguém acreditou naquele homem, mas aquele homem provavelmente foi o primeiro missionário naquela região, conhecida hoje como a Cisjordânia. E diz os historiadores que tempos depois os discípulos foram tentar discipular ou evangelizar aquele lugar e souberam que aquele lugar já tinha sido evangelizado por um tal que tinha sido endemoniado. Lembra do grão de mostarda que quando cresce abriga as aves do céu e dá frutos? Lembra da semente que quando é semeada, que você esteja dormindo, ela germina e ela dá frutos? Lembra que a palavra de Deus, quando entra no nosso coração, ela causa um impacto que traz transformação, ainda que seja a um endemoniado e alguém que ninguém dava nada por ele. Jesus transforma vidas, histórias, corações e famílias. Fica de pé no seu lugar. Os irmãos do louvor podem vir. Quero fazer uma primeira oração. E a primeira oração que eu quero fazer é para você que está nesse lugar. E de repente já veio aqui algumas outras vezes, ou já foi em alguma outra igreja e nunca orou pedindo para que Jesus fosse Senhor na tua vida, nunca entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus. Vem, ouve, gosta, mas nunca se entregou. Quando a Bíblia fala que encontrou um coração que produziu 30 ou 100 ou 60, significa que aquela pessoa ouviu, obedeceu e entregou a sua vida aos pés de Jesus. Você hoje, se ainda não fez, você tem a oportunidade de fazer. Você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Feche os teus olhos. Queria que todos estivessem com os olhos fechados. Se você está nesse lugar e nunca fez esta oração, eu quero convidar que você venha aqui na frente. Nós queremos orar com você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não fez essa oração recebendo Jesus no teu coração, queria que você viesse aqui na frente. Nós queremos orar por você e que Jesus entre na tua vida, que Jesus entre no teu coração e que Jesus mude a história da tua vida. Mas o primeiro passo para que isso aconteça, você precisa receber e confessar esse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se você de repente em algum momento fez essa oração, mas se afastou do caminho do Senhor, e hoje Deus, pelo seu infinito amor ou pela sua infinita bondade, deu a oportunidade para que você estivesse nesse lugar, e você entende que é tempo de voltar para o Senhor, vem aqui na frente também. Nós queremos orar por você. É tempo de arrependimento, é tempo de voltar para o Senhor, é tempo de decidir que a minha vida vai ser dirigida e vai ser governada por Deus. É tempo de caminhar com Deus, é tempo de caminhar com o Senhor. Deus hoje está dando oportunidade para você que está nessa condição e quer voltar a caminhar com o Senhor. Vem, queremos orar por você. Enquanto a irmã canta uma canção, você tem esse tempo para estar aqui conosco. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás,
está. Teu nome imutável é. Aleluia. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos fazer uma outra oração também. Você que está nesse lugar e quer viver um milagre de Deus na sua vida e entende que precisa de algo novo de Deus e quer receber oração, nós queremos orar por você. Quero convidar você a vir aqui na frente. Às vezes nós queremos uma mudança, uma transformação e muitas vezes sozinhos nós não conseguimos. Entendemos que Deus está nesse lugar. Queremos orar por você, queremos abençoar tua casa, abençoar tua vida, abençoar tua família. Se você quer receber a oração, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você, esse Deus que continua fazendo milagres. Nós queremos que transforme a tua vida, que você saia desse lugar com uma palavra de Deus, que você saia desse lugar com a presença de Deus, que você saia desse lugar com Deus no teu coração, com uma mudança que Deus vai fazer em você. A igreja, levante suas mãos, vamos adorar ao Senhor, um tempo de adoração. Vamos orar por esses irmãos, clamar algo novo aí no teu lugar. Clame por Deus aí no teu lugar, clame pela tua família aí no teu lugar, clame pelo milagre, que Deus venha fazer milagre na tua vida. Senhor, nós queremos abençoar o teu povo, queremos abençoar os teus filhos. Deus, faz milagres nesse lugar. Deus, cadeias caiam por terra, correntes caiam por terra. Quebra cadeias nesse lugar, quebra cadeias nesse lugar, quebra correntes nesse lugar, em nome de Jesus. Corações que estão sofrendo, Senhor, traz mudanças. Senhor, que a tua presença venha sobre esse lugar. Espírito de Deus, presença do Senhor traz unção, presença do Senhor traz mudança nesse lugar, traz vida nesse lugar. Onde a morte, nós declaramos vida. Onde a morte, nós declaramos vida. Vitorioso és, declaramos que Deus é vitorioso, declaramos que o inferno não vai prevalecer, o inferno não vai prevalecer. Vidas libertas, vidas transformadas, em nome de Jesus. Aleluia. Como trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso
majestade. Teu nome infalível é, os reinos vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Aleluia, 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 Senhor. Glória ao teu nome, Rei dos Reis. Aqui está o Breno para derramar o coração dele diante do Senhor e fazer uma nova aliança com Deus. Diga assim, Breno, comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, a minha vida sempre foi tua. sempre foi tua, Sempre pertenceu ao Senhor. sempre pertenceu ao Senhor. Eu faço Eu faço uma nova aliança uma nova aliança contigo, porque porque o Senhor o Senhor me amou primeiro me amou primeiro e eu te amo. e eu te amo. Restaura minha sorte, Restaura minha restaura sorte, minha vida, restaura minha restaura o vida, meu lar, restaura meu restaura lar, minha família, restaura minha pelo família, pelo poder que há no teu nome. no teu nome. Tu tem poder, Tu tem tu é poder, especialista é em especialista fazer em fazer milagres. milagres, Jesus. Aleluia, gente, vamos orar pela vida do Breno. Estenda as suas mãos. Espírito Santo de Deus, tu ama tanto teu filho, Senhor. Espírito Santo, tu nunca o deixaste nem abandonaste a ele, a sua casa, o seu lar. Espírito Santo, derrama a sorte dos céus. Espírito Santo, enquanto o Seu Deus foi ministrar essa mensagem e ele estava no caminho, eu sei que estava ministrando o coração dele, da sua família, do seu lar, Senhor, porque o Senhor o ama. Espírito Santo de Deus, cuida do teu filho, cuida do seu coração, dê a ele habilidade, Senhor, dê a ele, Senhor Deus amado, discernimento espiritual para entender os teus propósitos, em nome de Jesus. Como igreja nós oramos, abençoamos a sua vida, amém e amém. Aplauda o Senhor. Os irmãos, os homens, venham abraçar o Breno aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado pela tua palavra, Deus, que foi ministrada com poder e glória, Senhor. Pode se assentar. Glória ao teu nome. Irmãos, Deus ama tanto a tua família. Deus ama tanto o teu lar. O guarda de Israel, ele não dorme. Ele guarda a tua casa. Que palavra abençoada aos nossos corações. Que você possa assistir novamente na sua casa com a sua família. Lute pela tua casa. Não lute contra a carne e o sangue. Lute contra os principados e potestade. Não permita, meu irmão, que nenhum espírito maligno adentre na tua casa. Não brigue com a tua esposa, com o teu esposo. Briga no mundo espiritual e manda embora todo espírito imundo, em o nome de Jesus. Lute com as armas da fé, com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Que o doce Espírito Santo te abençoe e que você venha estar com o teu coração todos os dias aberto, para que Ele possa ministrar poder, graça e misericórdia. Amém?
Queríamos estar aqui até de manhã, varar o dia, ficar semanas ouvindo a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. Mas nós temos que terminar, amém? Glória a Deus. Quero estar chamando aqui meu pastor Enéas, para ele dar umas considerações finais. Depois eu quero chamar os pastores, para nós estarmos orando por eles. Pastor Enéas, um grande amigo meu também. Pode subir, pastor, por favor. Que isso, não, suba aqui. O pastor Enéas hoje, ele é um dos nossos conselheiros. Ele cuida de um setor, dos nossos conselheiros, ele cuida de um setor, e aqui, ó, as decisões, aqui ele está de olho em mim aqui, ó. Ele tem poder, se ele quiser aqui chegar lá, ó, pode mudar o pastor Márcio, tem poder, se ele chegar lá, ó, manda ele embora, já aconteceu já comigo isso daí já, viu? Os irmãos vão me apedrejar aqui. Ele é lindo demais. Ele é lindo. Obrigado, pastor, pela sua vida. Deus abençoe você. Obrigado por ter largado tudo e estar conosco. Obrigado por ter nos amado. Obrigado por amar esta igreja, essa obra. Que o Senhor possa transmitir aos setoriais também nosso agradecimento a todos eles e ao pastor Newton. Amém? As considerações finais com o nosso pastor. Amém, queridos. Vocês vão me apedrejar. Não vai ser mudado não, tá? Não tenho esse poder não. É brincadeira do pastor Márcio. Eu não tenho esse poder. Mas, irmãos, uma honra para nós poder estarmos aqui com vocês. Pouco tempo, mas eu fui muito abençoado nesses dias aqui. Os nossos pastores também. Nós somos de cidades diferentes, né? Sou da Praia Grande, pastor Fábio, pastora Mila de Mongaguá, missionário Geraldo de Mongaguá, pastor Alex Anina de Peruíbe. E como eu disse hoje pela manhã, deixamos as nossas igrejas, os nossos rebanhos, para poder estar aqui para abençoar você, para trazer uma palavra tão abençoada como foi pregada nessa noite ao seu coração. Sinta-se honrado e amado pelo Ministério Peniel. Os nossos pastores missionários, eles não ficam largados, eles não são abandonados. Isso é a forma de nós demonstrarmos o nosso amor pelos nossos pastores, que estão um pouco mais distante da gente, não é? Ficam um pouquinho mais longe de nós, né? Então, não dá 5 horas não, é menos que isso. Umas 3 horas, né? 3 horas e pouco, mas é a forma de nós dizermos para vocês aqui, igreja, que nós amamos vocês, que o Ministério Peniel ama vocês e que vocês são a Peniel Quaraguatatuba e só existe uma aqui, é vocês. Amém? Vocês não são uma igrejinha, vocês não são uma igrejinha qualquer, vocês não são uma igrejinha pequena, não é? Nada nasce grande, tem que nascer pequeno, não é? Eu gosto de uma frase que diz assim, que multidão não faz movimento, mas movimento faz multidão. Começou um movimento aqui, um movimento de Deus, um movimento espiritual, um movimento no reino de Deus, para que as multidões venham chegar nesse lugar, e eu tenho certeza que já está vindo aí, uma grande multidão, para que vocês venham abraçar, cuidar, não é? E eu tenho certeza que essa igreja vai crescer muito para a glória de Deus, amém? Você recebe isso? Eu quero agradecer os pastores, pastor Fábio, pastora Mila, a minha esposa, a pastora Cris, pastor Geraldo, pastor Alex, a Nina, que veio com a família. Muito obrigado, né? Por desprender, por deixar lá a sua igreja, o seu rebanho, para poder estar com a gente aqui como setor. Não vieram todos, tem muito mais pastores no nosso setor, só que eles têm as suas atividades, né? Profissional, secular, né? Eles trabalham secular, e aí alguns não puderam vir, outros tiveram outras dificuldades, mas os que puderam estão aqui representando o setor sul, né? Representando as nossas igrejas do setor sul, para abençoar a sua vida, amém? Quero pedir, né? Vou orar aqui para terminar, mas no final quero que o pastor Márcio ore por nós, pela nossa volta amanhã. Amanhã nós estamos voltando para a nossa casa, para as nossas cidades. Eu vou orar para abençoar a sua vida nessa noite, mas depois vou pedir para o pastor Márcio estar orando pelo nosso retorno, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Márcio, pastora Ellen, pela hospitalidade, pelo carinho, pelo amor. Obrigado a vocês
por nos receber aqui com tanto calor, tanto amor, com tanto carinho, com tanto amor. Que Deus abençoe essa igreja, amém? Que Deus prospere cada vez mais a vida de vocês. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esses dias de avivamento, porque eu sei que o Senhor, ó Pai, começou um avivamento nesse lugar. Eu sei, Senhor, que no mundo espiritual, Senhor, algo novo está acontecendo. Eu acredito, Senhor, que o Senhor está fazendo coisas novas. É o ano do milagre, Senhor. E milagres estão sendo gerados em favor dessa igreja, Senhor. Ó Deus, eu sei que o mundo espiritual está, Senhor, em movimento. Ó Deus, eu sei que as bênçãos do Senhor estão sendo liberadas sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre a vida do pastor Márcio, da pastora Ellen. Eu sei, Senhor, que o Senhor está liberando coisas novas para esse lugar. Eu acredito, Senhor, que, ó Deus, estão sendo destravadas no mundo espiritual, Senhor. Cadeias, grilhões estão sendo destravados, e essa foi minha oração quando eu cheguei nesse lugar, para que o Senhor destrave, Senhor, tudo aquilo que estava travado no mundo espiritual. E eu declaro, Senhor, que está destravado para a glória do teu nome. Eu quero abençoar essa igreja, abençoar esse povo com toda a sorte de bênção, as famílias, os jovens, as crianças, os homens, as mulheres. Nós os abençoamos com toda a sorte de bênção. Dá uma semana abençoada aos teus filhos, uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, uma semana de respostas dos céus para a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Em nome de Jesus. Queria que você nos abençoasse, levantasse as suas mãos e orasse por nós. Quero chamar os pastores aqui. Pastores, por favor, vem aqui orar, abençoar as suas vidas à volta de vocês, amém? Juninho também vem representando a família, né? Júlia está lá. Juninho, cheguei no Peru, ele tinha 1 aninho de idade, né? Brincava com ele o dia todinho na rua, né? Agora ele está um homenzinho. Estenda as suas mãos, vamos abençoar nossos amigos pastores. Pai, obrigado pela vida dos meus amigos, eles são meus amigos, nossos amigos, pastores que vieram nos servir. Obrigado pela vida deles. Leve eles segurança às suas casas, no meio do caminho, proteja do mal, do maligno, do peligro, dos acidentes. Dê saúde a eles. Faça prosperar seus caminhos, tudo que tocar suas mãos venha prosperar, venha multiplicar em nome de Jesus. De graça, misericórdia, conhecimento, inteligência emocional e espiritual, Deus amado, em nome de Jesus, uma visão clara do teu reino, ó Deus amado, para a família deles também e para a igreja que eles pastoreiam. Nós te louvamos, nós te adoramos pela vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe você em casa. Chame o seu irmão para tomar um café. Foto. Uma foto aqui assim, ó. Quem vai me ajudar a tirar foto? A Camila não tá, né? Mas eu tiro na minha aqui, na minha máquina aqui. Vamos lá, foto. Princesa, agiliza isso daí. As crianças vão vir. Vem comigo, princesa, aqui, né? Vem comigo. A gente vai tampar a câmera aqui, a gente é alto, né? Eu não sei como vai ser. Tu é alto demais. Não. As crianças estão vindo. As crianças estão vindo. Professoras, né? As professoras também. Glória a Deus por isso. Cadê tua máquina aqui? A minha não está abrindo não, esse negócio aqui. Meu Deus do céu. Tá gravando. Tem alguma máquina boa aí? Da Dani aqui. Vamos lá, já está aí, já na foto? E só mudar. Coloca isso aí, show. Pera, gente, as crianças estão vindo. Onde tu virou aqui? Não está na máquina. Não é na máquina aqui não. Não? Não, fechou aqui, também. ó. Isso. Você vai treinando aí. Aqui assim. Princesa. As crianças estão aqui? Não. Vai achando aí a posição. Ó, enquanto vão brincando, vai, vamos tirar foto, cadê? Vamos lá. Ai, que lindas. Aqui na frente, tia Cris, com elas. O WhatsApp ali está profetizando. Ó, tem criança lá atrás. Vem, Traz as crianças pra cá. Perto das titias, pode ficar perto das pastoras ali, isso aí no meio, perto dos titias. Fica aí na frente. Olha pra cá, ó. Isso aí. Vamos lá. Aqui, amor, melhor aqui, vem cá. Hã? Aqui, ó. Aqui. As crianças não vai pegar. Vai, aí. As Aí, crianças, pegou. As crianças, amor. Aqui, pegou.
1, 2, 3, já! Mais uma, já! Tá faltando gente? Então vai pra cá, então. Vai pra cá. Isso. Vai, 1, 2, 3, já! Muito bem. Levanta as mãos, levanta as mãos. Aê! Deus abençoe, em nome de Jesus. Desliga.